Estamos começando mais um planejamento de trabalho e hoje a gente chega no final do mês de outubro. Todo final de mês eu gosto de deixar esse recado para você. Se o seu mês está bom, não é o momento de você estragar ele. Se o seu mês está ruim, dificilmente você vai salvar o seu mês no último dia. Provavelmente você vai piorar esse seu mês. Então, se você está num mês ruim, dá uma segurada. E se você está num mês muito bom, trabalha tranquilo. Não acha que você está com saldo sobrando para poder queimar. Eu já tive essa fase. Quando a gente passa por um mês muito bom, uma semana muito boa, depois de um lucro muito bom, você pensa, opa, tô com saldo sobrando para fazer cagada. Ou então, num final de mês muito ruim, ou então depois de um grande prejuízo, opa, é agora que eu vou recuperar tudo. Geralmente, a sequência disso daí não é legal. Então, o último dia do mês é para você trabalhar sereno, tá? Temos como grande destaque hoje o último confronto da semifinal da Sul-Americana. Você, vendo esse vídeo, você não sabe ainda, vai saber daqui a pouco o resultado de Lanús e Cruzeiro. Inclusive, Lanús e Cruzeiro não terá cobrança de comissão, tá? Para você que utiliza a Betfair Exchange, não vai ter comissão em Lanús e Cruzeiro. Você ainda não vai, né? Você vai ver esse vídeo um pouco antes, então você já sabe. E nesse jogo aqui a gente vai conhecer o outro finalista. O Corinthians jogou em casa numa chuva danada, saiu o primeiro gol do Racing, o Corinthians virou. Dois belos gols do Yuri Alberto. Primeiro foi um passe do Depay para ele, que ele fez de cavadinha, e depois um belo chute de fora da área. Mas o Corinthians permitiu um empate, e empatar com o Racing em casa e depois ter que decidir com o Racing na Argentina não é fácil, tá? Além disso, nós temos quartas de final da Taça da Liga de Portugal, jogos com muita força, principalmente esse aqui, né? O Porto com o Moreirense é um claro favorito e o Porto, a tendência é que o Porto vença. Mas derby do Minho no meio de umas quartas de final de Taça da Liga é muito interessante de se acompanhar. Para quem não sabe, essa talvez seja uma das maiores rivalidades de Portugal e eu gosto muito de acompanhar o derby minhoto entre Braga e Vitória. E temos também Série A do Campeonato Italiano. A Roma enfrenta o Torino, belo time do Torino, time chato, e a Roma pelo mercado aqui é favorito. E nós temos a Fiorentina, que vem de bons resultados também, venceu o último jogo fora de casa contra o Lecce por 6-0 e venceu a Roma de goleada por 5-1, enfrenta o Genoa, que não é um time fácil, não venceu ainda dentro de casa, mas não é um time fácil de se enfrentar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse último dia do mês de outubro, uma quinta-feira. Começamos o nosso planejamento às 2h30 com Genoa e Fiorentina. Um jogo que, obviamente, pode passar despercebido junto com Roma e Torino e Lazio e Como, mas eu gosto bastante de trabalhar os jogos do Genoa porque é uma equipe, defensivamente falando, que tem as suas nuances, né? Eu considero o Genoa um time que parece que joga sério contra os grandes e às vezes não posso afirmar, né? Que ele joga não tão sério contra os outros, mas parece que a vontade do Genoa contra os grandes é diferente, é diferenciada, né? Os últimos jogos do Genoa dentro de casa, o Genoa empatou com a Inter de Milão 2-2, com a Roma 1-1 e com o Bolonha 2-2. Eu vou tratar o Bolonha como um grande hoje, não gigantesco, mas um Bolonha, né, difícil de se enfrentar porque o Bolonha hoje está na Liga dos Campeões, né? Empatou com a Sampdoria e perdeu para a Juventus e para o Verona. Para a Juventus era um jogo que eu tinha uma análise mais ou menos parecida com o que eu vou fazer hoje, mas a Juve não deixou, né, o Genoa se criar, vamos dizer assim. Mas o fato é que o Genoa ainda não conseguiu vencer nenhuma partida em casa nessa temporada e isso faz com que o Genoa esteja dentro da zona de rebaixamento com um saldo horroroso de gols, né? A Fiorentina já é quarta colocada, só perdeu uma partida, mas fora de casa a Fiorentina só venceu uma partida. E aí, utilizando aqui o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso a ele, é só você se tornar membro aqui do canal. São mais de 150 competições e você vai receber esse PDF de apoio com antecedência para você poder fazer uma análise mais rápida dos seus jogos. Você vai bater o olho ali e já percebe, ó. Olha ali como as cores do Genoa estão mais avermelhadas, não tem nada a ver com a bandeira do Genoa, não. É porque o sistema ali tá complicado. O Genoa marcou 5 gols, tomou 10 nos últimos 5 jogos que fez em casa. Não venceu nenhuma, aí fica naquela sequência, né? Empata, perde, empata, não sei se vai ser de novo, perde ou se vai conseguir uma vitória. A Fiorentina empatou, perdeu, empatou e venceu. Fiore saiu na frente em 50% dos jogos fora, marcou mais
gols do que sofreu, tem uma média de gols marcados bem interessante, principalmente depois dessa goleada para cima do Lecce por 6-0. Né? Isso melhorou muito o saldo. Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, não vamos tomar o ataque da Fiorentina como um ataque excepcional somente porque ele marcou 6 gols no Lecce. Porque antes desses 6 gols do Lecce, vamos diminuir, né? 6 de 9. Antes do jogo contra o Lecce, a Fiore tinha marcado 3 gols e sofrido 4. Então ela não estava assim tão diferente do Genoa. Ah, mas aí veio 6-0. Veio 6-0. Melhora o saldo, melhora a imagem, fica verdinho aqui no PDF de apoio, mas não vamos nos deixar levar, porque não é todo dia que tem pão quente, né? Não é todo dia que a Fiorentina vai conseguir golear. Pode acontecer de novo, mas a gente não pode deixar essa informação de uma goleada recente prejudicar todas as estatísticas, né? Tanto é que a quantidade de gols marcados nesse jogo contra o Lecce melhorou muito a média de finalizações, né? A média de gols por finalizações da Fiore. Já é um time agressivo no contra-ataque, mas melhorou demais. O primeiro tempo é mais parelho, a Fiorentina marca mais gols, porém sofre mais, e no segundo tempo a Fiore tem mais destaque. É um segundo tempo mais over, dá para se dizer assim, tá? Eu venho para esse jogo e eu trago esse jogo aqui para vocês porque a minha primeira expectativa é de um favorito se complicando, levando em consideração que o Genoa ainda não venceu na competição e pode tentar de novo contra uma equipe grande, hoje a Fiorentina é uma equipe grande, fazer das suas, né? Complicar a vida do grande. Quando eu digo aqui o favorito pode se complicar, isso não quer dizer que a Fiore não vai vencer, mas se você vem com muita intenção de trabalhar a favor da Fiorentina, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada. Se nós temos um favorito que pode se complicar, nós também temos a chance de correção de preço, se você é um trader, porque pode ser que no início a Fiore não consiga entregar tudo que o mercado está esperando para uma cotação fora de casa de 1,80, né? E aí você pode ter espaço para correção. E se a Fiore entregar, essa correção pode estar do lado do Genoa. O Genoa pode ter essa sua odd subindo, né? A probabilidade de vitória descendo. E aí você pode aproveitar também com o Lei, a pior equipe em campo, um método muito tranquilo de se trabalhar aqui. Talvez seja um dos meus carros fortes nessa minha caminhada aqui no trade. Tá? Pensando nos confrontos diretos, ou nos últimos confrontos, a Fiorentina, quando visitou o Genoa, ela empatou 0-0, perdeu por 2-1, empatou 1-1, venceu por 2-1, goleou 4-1. Então, um saldo geral é uma Fiore que teve 2 vitórias. O Genoa venceu 1 e 3 empates. Então, assim, é favorável para a Fiore, mas nem tanto, tá? Tivemos no confronto geral aqui a Fiore em casa goleando e tudo mais. Porém, dá para perceber que é um confronto amarrado, com algumas situações esporádicas de jogo over, né? Um 4-1, um 2-1, um 2-1 de novo, mas com algumas situações de 0-0, 0-0 e o placar de 1-1 se repetindo com frequência. Então, se for trabalhar gols aqui, você pode, no pré-live, pensar numa ideia de 2 gols, não com essa cotação, tentar uma cotação um pouco mais elevada, principalmente acima de 2, que é o mais interessante, acho eu. Depende da sua taxa de acerto, mas eu gosto dessa cotação. E aí, num cenário de 0-0, início do segundo tempo, você pode pensar nisso se o jogo estiver aberto. Agora, se você quiser se expor em gols somente numa situação de placar desempatado, eu gosto da Fiorentina na frente para te impulsionar a fazer isso, porque o Genoa na frente ele vai provavelmente se preocupar muito mais em defender do que em contra-atacar, né? Afinal de contas, ele vai estar conseguindo a sua primeira vitória na competição. Com a Fiorentina na frente, como ela já venceu fora, provavelmente é um Genoa que vai se expor mais e a Fiorentina vai ter chance para contra-atacar. E aí pode ser um cenário interessante para um 2,5, desde que você esteja encontrando espaço para isso. Mas eu vou marcar aqui uma possibilidade de pelo menos 2 gols, tá bom? Próximo jogo é Braga e Vitória, o derby do Minho, como eu comentei. Deixa eu já favoritar essa competição para ela aparecer lá em cima no Radar Esportivo. Uma competição importante, né, da taça da Liga de Portugal, e nós temos um derby daqueles, né? Eu gosto de rivalidade pra caramba, sempre comento aqui as rivalidades do Brasil, né? Mas em Portugal eu era um aficionado pela história dos clubes portugueses, né? Eu tenho família descendente de Portugal e sempre gostei muito da história do Braga, do Vitória, e aqui, cara, tem uma rivalidade histórica, né? De muitos e muitos anos e chamada de derby do Minho, né? O derby minhoto. Então, isso daqui, por si só, quando eu vejo um jogo como esse, na hora eu penso, tem um favorito? O mercado diz que sim. Então eu já contesto esse favoritismo. Eu já levo para uma ideia de um favorito que pode se complicar, porque eu respeito demais os clássicos. Se a gente pegar os últimos jogos, o Vitória vem dando trabalho para o Braga. Ó, Vitória venceu por 2-0 o último jogo na Liga de Portugal, fora de casa. Perdeu por 3-2 dentro de casa, 1-1, vitória do Vitória.
2 vitórias do Braga, mais uma vitória do Vitória e mais 2 vitórias do Braga e um empate. Então é um cenário parelho e qualquer cotação próximo ou abaixo de 2 num derby como esse, eu sempre tenho a contestar. Não estou dizendo que o Braga não pode vencer, pelo contrário, gosto demais do Braga, mas eu respeito muito essa paridade do derby, essa balança, né? Esse equilíbrio do derby, tá bom? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, é muito comum, primeiro, cartões. Meus amigos, olhem para cartões amarelos. Por quê? São clubes que se odeiam, né? Torcidas que se odeiam. Então, primeira coisa é refletir no campo, refletir nos jogadores. Né? E é jogo único, é jogo eliminatório. Então, às vezes um time está na frente do placar, quer proteger o resultado e vai bater, vai matar a jogada com falta. Provavelmente a gente vai ter aqui um número muito grande de cartões amarelos, quiçá até um possível cartão vermelho. Né? Outra coisa, vem acontecendo com alguma frequência o cenário de ambas marcam. Né? Pelo menos de um tempo para cá, 3-2, 1-1, 2-1, 3-2, mas é um jogo eliminatório, não é um jogo de liga. Então, a vantagem, mesmo que seja mínima, pode fazer com que a equipe na frente do placar se acomode. Então, é bom tomar um pouco de cuidado nessa questão do ambas. Eu gosto de pensar num over 1,5 como meta para trabalho durante os 90 minutos. Não precisa ser com essa cotação bosta de 1,30, ela pode ser, obviamente, trabalhada no final, por exemplo, 1-0 para um time, e aí eu tenho exposição total da equipe que está perdendo, linha alta, uma tentativa de recuperação a partir dos 75 minutos. Opa, eu posso trabalhar então um over 1,5 como over limite. Né? Ou eu tenho um jogo 0-0, mas tá lá e cá, jogo ali os 50 minutos já no segundo tempo, obviamente, eu posso tentar trabalhar o over à frente, que vai ser o over 1,5, com uma cotação mais elevada. Eu não preciso comprar essa cotação horrorosa aqui de 1,30, tá bom? Das últimas 10 vezes que se enfrentaram, 1, 2, 3, somente 3 vezes das últimas 10 não aconteceu esse jogo de pelo menos 2 gols, tá? De resto, se você é um trader por aqui, é excelente para trabalhar correção de preço, afinal de contas, pode ser que o Braga entregue ou não o que o mercado está esperando, essa odd pode vir a mexer, tá bom? Derby é sempre muito mais parelho do que às vezes o mercado indica. Depois nós temos Roma e Torino. Voltamos aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta na Taça da Liga de Portugal. A Roma enfrentando o Torino com uma cotação de 1,70. O Torino, no campeonato italiano, ele vinha muito bem até que teve 2 derrotas consecutivas fora de casa. Porém, já se recuperou em casa com uma vitória para cima do Como. Na verdade, foram 3 derrotas seguidas, né? Uma eliminação na Copa Itália e 2 derrotas para Inter de Milão e Lazio. Na verdade, foram 4 derrotas, 2 dentro de casa e 2 fora. Começou com uma eliminação em casa na Copa Itália para o Empoli, um placar, né? Uma eliminação assim, vamos dizer, não esperada, porque o Torino hoje joga melhor do que o Empoli. Depois, tomou 3-2 da Lazio. O time da Lazio é um time forte. Tomou 3-2 da Inter de Milão. Ainda deu trabalho para a Inter, mas a Inter, óbvio, atual campeão da competição. E perdeu para o Cagliari fora. O Cagliari também é mais ou menos ali parecido como o Genoa, né? Um time ali meio Robin Hood, rouba dos grandes, entrega às vezes para os pequenos. O Torino está numa boa temporada. Eu vou considerar que o Torino hoje é um time médio para grande. E venceu o combo. Então ele voltou às vitórias, mas ele passou um período turbulento. E esse período turbulento jogou a cotação da Roma bem mais baixa. Só que a Roma vem de um cacetão, um cacete gigante, sofrido pela Fiorentina. 5-1. E a última vitória da Roma em casa no campeonato italiano foi contra o Venezia, por 2-1. Venceu o Udinese, venceu o Venezia. E aí, perdeu para o Elfsborg fora, empatou com o Monza fora, perdeu para a Inter em casa, venceu o Kiev por 1-0 e tomou a goleada da Fiorentina. Cá entre nós, eu acho essa cotação da Roma muito da safada. Não acho uma cotação assim que você olha e pensa, opa, tô confiante. É claro que sempre depois de uma goleada sofrida, existe uma cobrança, e uma cobrança bem grande. Esse tipo de goleada de 5-1, ele é o tipo de jogo que, se o treinador tá balançando, ele cai, né? Dependendo da situação, se fosse aqui no Brasil, membro da diretoria cai, é um negócio complexo. Então, a única coisa que eu tenho certeza aqui é que esse 5-1 vai refletir. A Roma provavelmente vai jogar um pouco melhor. Mas não é o suficiente para me fazer acreditar que a Roma vai ter uma vitória simples e tranquila. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. Lembrando, não estou dizendo que a Roma não vai ganhar, só estou criando um alerta na sua cabeça. E na minha, tá? Então, pode ser também um jogo para correção de preço se a Roma não entregar de fato o que o mercado está esperando. Se a gente pegar no PDF de apoio, o Torino vem de 2 derrotas fora, mas é um time que tem muita iniciativa. Ele sai na frente do placar com frequência, isso é um problema, principalmente quando o mercado já considera que existe um favorito claro aqui do outro lado. Então o Torino pode abrir o placar com frequência aqui e, óbvio, pode abrir o placar nesse jogo. Não falhou em marcar em nenhum jogo fora. Então mesmo quando perdeu, o Torino não deixou de marcar. E curiosamente é um time que tem uma média boa de gols marcados e uma média
péssima de gols sofridos, a mesma quantidade, 10 marcados e 10 sofridos. Incrível, né? Então, por si só, já me parece uma equipe que chama um jogo mais over. O time da Roma marcou 6 gols em casa e tomou praticamente um gol por jogo, né? Só deixou de marcar em um e só deixou de sofrer em um. Tem um aproveitamento um pouco mais baixo. O Torino tem um primeiro tempo melhor, apesar de sofrer mais gols, e o segundo tempo é melhor da Roma, mas a Roma marca a mesma quantidade do Torino, só que sofre menos. Então, me parece sim um jogo para gols. Os últimos jogos entre eles nos confrontos diretos, 3-2. Vamos pegar só nos jogos no Olímpico, né, na casa da Roma. 2-0 Torino em 2020, 3-1 Roma em 2020, já na temporada 2021. 1-0 Roma na temporada 21-22. 1-1, esse foi na casa do Torino. 1-1. Depois, aqui em cima, 3-2. Então vem num confronto mais aberto. Eu não duvido aqui de um jogo para pelo menos 2 gols e quiçá até 3. Tá? Para mim é um jogo com uma tendência para gols e eu não duvido de um ambas marcam. O Torino, fora de casa, ele teve ambas marcam em 80% dos jogos, não falei em marcar nenhum jogo. E 50% dos jogos da Roma em casa também com ambas marcam. É uma possibilidade, tá? Quanto é que tá essa cotação? 1,91 não é uma cotação ruim, rapidamente ela vai ultrapassar a odd de 2. Dá para ficar de olho nisso. Tá? Bolas paradas também eu olharia com carinho se você vai trabalhar a correção de preço aqui no trade, porque as duas equipes fazem, né, pelo menos a Roma fazia muito gol com o De Rossi de cabeça, com o Mourinho também, e agora o Torino já vem marcando mais de cabeça do que a Roma aqui na competição. Tá bom? Então é um favorito que pode se complicar. Vamos falar agora sobre Porto e Moreirense, que é uma análise mais simples, né? Apesar do Moreirense ser muito chato em casa, aqui como jogo único na Taça da Liga, é muito provável que o Porto tenha uma vitória, né? Mais acessível, mais tranquila. O calendário do Porto tem um jogo depois, 4 dias depois, contra o Estoril, e depois o jogo da UEFA Europa League, só no dia 7. Então tá tranquilo, o Porto pode colocar os titulares em campo. Acredito que seja um jogo aqui para back favorito. Dentro da Primeira Liga de Portugal, esse não é um jogo da Primeira Liga, mas dentro da Primeira Liga o Porto venceu todos os jogos que fez em casa, saiu na frente em 100% dos jogos, marcou 13 gols e sofreu apenas 2. O Moreirense, apesar de ter também um índice muito bom de sair na frente do placar, ele não tem uma defesa muito sólida, sofreu quase 2 gols por jogo. Tá? Então pode até ser um Moreirense que marca, que força o Porto a vir para cima, a virar o jogo. Então eu não duvido aqui de um jogo para pelo menos 2 gols também. O Moreirense tem um aproveitamento um pouquinho pior do que o Porto, mas não é tão ruim. O primeiro tempo é parelho, o Porto não sofreu nenhum gol ainda, não perdeu nenhuma primeira etapa. E o segundo tempo do Porto é bem agressivo, como o Moreirense também sofre o dobro de gols no segundo em relação ao primeiro, também abre essa possibilidade de trabalhar gols na segunda etapa, né? Então um jogo para over limite pode ser interessante, desde que você tenha um favorito na frente do placar. Eu gosto muito desse cenário, né? Um 2-0 Porto, 1-0 Porto. Jogo único de eliminação, Moreirense saindo, se expondo e tomando na cabeça no contra-ataque. Porto atrás do placar é uma possibilidade de você buscar uma dupla chance ou um empate anula do Porto para tentar buscar uma recuperação, tá? Nos últimos jogos entre eles, o Porto meteu 5 em casa, 5 de novo em casa, 3-0 em casa, 6-1 em casa e 4-3. Então, o Porto venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 confrontos dos últimos 10 e tivemos 2 empates na casa do Moreirense por 1-1. Então o Porto vem, né, com um saldo e um histórico muito, muito bom. Para fechar, vamos falar de Sul-Americana. Racing e Corinthians às 21h30, jogo na Argentina, na casa do Racing, aonde ele, claro, é favorito, né? Assim como o Corinthians era mais favorito na sua casa, o Racing acaba sendo mais favorito em casa, porque é uma equipe que vem de uma goleada para cima do Atlético Paranaense, eliminando o clube brasileiro por 4-1. Claro que se a gente puxar a capivara desse jogo, deixa eu pegar aqui o jogo do Racing contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tinha vencido o Racing por apenas 1-0, né? Acabou sendo uma vantagem, mas foi uma vantagem curta. E aí, no jogo da volta, facilitou muito para o Racing, porque aos sei quantos segundos do jogo, né? 1 minuto de jogo, o Almendra já tinha feito 1-0. Aí desmoronou toda aquela vantagem que o Atlético Paranaense tinha construído. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha só. 1 minuto de jogo. Toda aquela vantagem que o Atlético tinha construído, que não era uma vantagem grande, mas tudo bem, jogo eliminatório, né? Quartas de final, acaba sendo uma vantagem boa. O Racing tirou com 1 minuto. E aí ferrou, né?
Aí foi muito mais jogo do Racing, o Racing conseguiu abrir 3-0, o Atlético foi pra cima e acabou, chegou a marcar um, mas acabou tomando outro no final. E aí a situação do Corinthians é a seguinte, o Corinthians ele nem abriu vantagem, ele chegou a virar o jogo, ter a vantagem momentânea, mas tomou um empate e isso facilita muito pro Racing. Isso não quer dizer que o Corinthians não tenha capacidade técnica de empatar esse jogo e levar para os penais ou vencer esse jogo no tempo normal, não quer dizer. Mas o ambiente hostil que o Corinthians criou pro Racing, o Racing vai devolver. A gente viu ontem, né, o Atlético Mineiro passando para a final, inclusive eu tinha uma expectativa de um jogo over de 2,5, o Racing teve 30 e blau finalizações, teve um XG de 2, de próximo de 2, o Galo teve bola na trave, mas não entrou. Mas foi um espetáculo a torcida do River, o River conseguiu criar um ambiente muito complexo para o time do Galo, o Galo realmente se sentiu mais acuado, o River teve, mesmo sem tanta qualidade técnica, o River conseguiu pressionar muito o time do Galo, mas o Galo passou, né, mérito do Galo. O Corinthians também pode empatar o jogo, levar para os penais ou vencer no tempo normal, como eu falei, mas vai enfrentar um ambiente hostil, pode ter certeza disso. E isso sim favorece o Racing nessa questão de uma cotação mais baixa. Então eu não vou criticar ou contestar essa odd do Racing por aqui, para mim é uma odd correta, tá? Agora, isso não quer dizer que não dê pra gente trabalhar com uma ideia de correção de preço. Por quê? É uma odd correta para o pré-live, mas pode acontecer do Corinthians começar muito bem e forçar a cotação do Racing a subir, então você pode aproveitar essa correção. Assim como o Racing pode vir numa situação muito frenética de marcação, pressão, recuperação de segunda bola, que foi o que o River fez com o Galo. O problema do Galo de ficar recuado era porque o Galo apostava no chutão, mas não ganhava a segunda bola. Era o River que recuperava essa segunda bola. E aí você tem uma progressão de ataque. Toda hora o River vindo atacar. Se o Corinthians ficar no chutão, como não tem necessidade disso, porque o Corinthians não construiu uma vantagem em Itaquera. Então o Corinthians não vai poder ficar jogando só na defesa. Mas se o Racing vier com uma proposta muito forte de marcação, você pode ter um Corinthians mais acuado. E nesse momento a cotação do Corinthians pode vir a corrigir também, né? Então dá para você trabalhar dos dois lados independente, desde que você tenha um método para isso, tá? Como o jogo terminou empatado na Arena Corinthians, 2-2, a minha expectativa para gols nesse jogo é mais baixa, tá? Ela é mais baixa porque o 0-0 não é ruim para o Corinthians, também não é péssimo para o Racing, mesmo jogando em casa. O 1-0 para o Corinthians ou 1-0 para o Racing já é um complexo, porque a equipe que está em desvantagem, ela vai precisar sair, principalmente se esse gol sair tarde. Então, por exemplo, saiu o gol aos 60 minutos do segundo tempo, claro. Independente de quem seja, a outra equipe ela já vai ter que se expor um pouco mais. Só que aí você tem pouco tempo para o final do jogo. E a equipe que está em vantagem pode não querer contra-atacar, pode assumir mais uma ideia de manutenção de vantagem, como eu falo. Então, trabalhar mais gols nesse jogo fica mais complexo. Agora, se o primeiro gol do jogo saiu cedo, você tem mais minutos, mais exposição e também mais possibilidade de contra-ataque. E aí, trabalhar mais 1 ou 2 gols pode ser interessante. O cenário que potencializa esse jogo para um cenário bom de gols seria um 2-0. Tanto para o Corinthians, tanto para o Racing. Porque aí você tem uma situação de desespero, que foi o que aconteceu aqui no jogo entre Racing e Atlético Paranaense. O Racing abriu 2-0, o Atlético Paranaense teve que vir para cima, tomou mais um, fez um e depois tomou um no final. Então o cenário de desespero ele vai aparecer muito mais no jogo decisivo de eliminatório com 2 gols de vantagem, porque o time que tem a vantagem de 2 gols, mesmo que ele tenha a ideia de manutenção de vantagem, ele pensa, poxa, mas eu já tô com 2 gols, eu posso me permitir um contra-ataque, eu posso aproveitar esse espaço que a defesa adversária tá me dando, porque ele tá jogando com uma defesa muito alta. Então como eu já tô tranquilo com 2 gols, eu posso ir para cima. É o cenário que eu gosto para trabalhar, mais um gol, no caso. Por exemplo aqui, ó, como 2-0 no jogo do Racing com o Atlético saiu cedo, você já provavelmente já teria o 2,5 muito baixo. Então você poderia pensar num 3,5. É buscar 2 gols. É mais arriscado? É, mas o cenário de 2-0 é bom. O ruim é você buscar 3 gols ou 4 gols num cenário de 0-0 ou de 1-0, né? Agora de 2-0 potencializa. Não é sempre, mas potencializa. Por exemplo, saiu um gol, supondo aqui no jogo do Atlético Paranaense. Supondo que o Racing tenha feito um gol no primeiro tempo e um gol no segundo. Que ele marcou aqui, ó, por volta dos 60. Daqui pra frente eu já penso em trabalhar o over limite, porque eu sei que o time que tá com 2-0 contra vai ter que vir pra cima, né? Ontem no jogo do River com o Galo, o River já saiu perdendo por 3-0. Então se o Galo tivesse conseguido recuperar mais as segundas bolas no chutão, ele teria progredido muito mais os contra-ataques, com o Davidson, com o Paulinho, com o Hulk, mas não conseguiu. A maioria dos duelos eram vencidos pelos jogadores do River. E aí você tinha uma recuperação de segunda bola e a progressão no ataque, tá bom? Então, dá para trabalhar num cenário de gols se esse jogo ele sair mais do senso comum, né? Da situação ali mais amarrada. Por enquanto, eu venho mais com uma ideia de correção de preço e eu acho que a cotação do Racing é justa, tá? Por mais que ele possa vir a se complicar, que o Corinthians se faça, né,
a técnica que tem, para mim hoje, contratação do Depay, o Roberto, que muita gente chama de bagre, mas que tem os seus momentos também. Se ele o Garro no campo, joga demais. Se o Corinthians conseguir botar a bola no chão e jogar, o Racing pode ter problema. Então você pode ter um Racing se complicando. Mas eu vejo essa cotação justa muito pelo estádio, pelo ambiente. E claro, o Corinthians não vai poder jogar como o Galo jogou, porque ele não tem uma vantagem. E também não vai poder jogar como o Atlético Paranaense jogou, que tinha uma vantagem pequena e acabou sendo massacrado ali no início e acabou perdendo essa vantagem muito cedo, tá bom? Jogo difícil, jogo duro e jogo para ao vivo. Não duvido de um jogo para cartões também, porque nós temos um 2-2 no jogo de ida, e você, claro, vai ter muita dividida, assim como teve ontem. Então, uma dividida mais forte, o árbitro pode tentar utilizar o cartão para segurar o jogo. Então, vale a pena ficar de olho, assim, nesse cenário. Talvez uma partida com 4, 5 cartões pode ser interessante. Beleza? Jogos complementares. Eu colocaria aqui o Ittihad com o Al Ahly na Arábia Saudita e também como o Lazio, um jogo parelho para correção de preço na Série A italiana. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e tá aqui embaixo os links para você aproveitar o meu curso de trade esportivo gratuito no YouTube e no blog, minha parceira Betfair com o seu bônus de exchange para você aproveitar. Não esquece que Lanús e Cruzeiro não tem comissão, provavelmente também esse jogo. Pode ser que esse jogo do Corinthians com o Racing não tenha, tá? Mas se realmente não tiver, eu confirmo para vocês no Telegram. O link do meu Telegram também tá aqui embaixo. O espaço está aberto para vocês me ajudarem com complementos, informações e correções. A gente se vê amanhã. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, ainda mais no último dia do mês. Não estraga o que tá bom, não piora o que tá ruim. Sereno, tranquilo, faz o simples, arroz com feijão, que é o simples que funciona. Beleza? Um abraço, até amanhã.